Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Conexão Ranvier, um podcast do IEP Ranvier. E hoje iniciamos um marco na história do IEP, história que começou há 10 anos, construída por meio de algo que sempre esteve presente, as conexões. E ao longo dessa década, o IEP se tornou mais do que um instituto de ensino, se tornou um lugar onde as pessoas, ideias, sonhos e oportunidades se encontram. E nós, como instituto, acreditamos que o conhecimento transforma, mas são as conexões que permanecem. E nesse episódio nós vamos conhecer a trajetória dos fundadores do IEP, os caminhos que eles percorreram, os medos que eles passaram e o que deu início a essa ideia do porquê surgiu esse instituto que hoje impacta a vida de muitos profissionais, não só do país como fora, porque a gente está internacional, tá, galera? Estamos aqui com o Fábio Futema e Leonardo Credier, médicos veterinários anestesiologistas e coordenadores das pós-graduações de Anestesiologia e Anestesia Regional do IEP Ranvier. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado. Mas vamos começar mais leve e falar de onde tudo começou, o início do início mesmo, o tema. Acho que todo veterinário já recebeu essa pergunta de por que você escolheu a veterinária, o que te fez chegar até aqui, nesta profissão. Nossa, bom que com a idade nós vamos perdendo aquelas memórias atuais, mas aquelas memórias antigas a gente mantém delas vivas ainda, né? Toda criança, acho que não existe uma criança que não gosta de animais. Isso é quase que impossível. Eu também era uma daquelas crianças que gostava de animais e resgatava os animais da rua, levava para casa, obviamente, e depois de alguns dias não estavam mais lá, né? Porque eu pegava, coitada da minha mãe, cuidando de alguns filhos, eu, meu irmão, minha irmã, trabalhando, costurando, não dava conta de cuidar de todos os animais e de alguns dias ele sumia, ele ia para sendo doado. Isso foi assim durante a minha infância, de gostar dos animais. Depois, já nessa década de 80, o acesso às universidades, os ensinos, eles eram muito restritos. Hoje tem várias universidades, mas naquela época não tinha tanta oferta assim. Então nós éramos preparados inicialmente já para fazer um curso técnico. Então meu pai chegou e disse: olha, vocês vão ter que fazer um curso técnico para mim, para o meu irmão, enfim. Meu irmão foi para a área de informática, tá? E eu falei: vou fazer um curso técnico também nisso, né? Meu irmão mais velho, você segue meu irmão mais velho. Mas aí, durante uma aula de biologia, eu lembro disso, um professor, que ele era dando aula de biologia, mas ele era um agrônomo. Ele falou da profissão dele. Eu falei: pô, que profissão legal, né? Porque a agronomia, ele juntava a parte da agricultura, enfim, mas tinha também dos animais. Eu falei: oh, meu. E ele falou: oh, por que você não faz, então, técnico agrícola, técnico agropecuária, enfim. Eu falei: gostei, eu vou atrás disso. Eu morava aqui em São Paulo, de repente meu pai foi para, né, a família inteira foi para Santa Catarina, e lá nós procuramos uma escola. E se eu estiver indo muito, se eu Não, ficar pode falar. falando demais, você me corta. Pode ficar à E aí, vontade. nesse colégio agrícola, não, em Santa Catarina, nós achamos uma escola, você tinha que fazer uma prova, um mini vestibular, era vinculado à escola, à Universidade Federal de Santa Catarina. Eu entrei nesse colégio, o colégio se chama Colégio Agrícola Senador Gomes de Oliveira. Não existe mais. Esse colégio ele ficou vinculado hoje, a Universidade Federal de Santa Catarina, e acho que é um polo de medicina veterinária, inclusive agora, acho que virou até um curso de medicina veterinária dentro dessa escola fazenda, mas antes era uma escola fazenda. Então, só que era interno, eu não sabia que era interno. Eu só fui descobrir quando você pega a lista de materiais, que normalmente você tem lá cadernos, lápis, e tinha lençol, sobre lençol. Falei: que é isso? Falei: Tô me mudando, né? falei: pai, o que significa isso? Falei: você vai morar aqui? Falei: como morar aqui? Tinha que morar, enfim. Você passou, não passou? Agora você vai ficar aí e tal. Uma Era pelo surpresa. governo, né? Era pelo governo. E aí eu comecei lá, uma escola fazenda, tinha voltada tanto para produção, toda a linha de produção. Então tinha abatedouro, suinicultura, ovinocultura, enfim, avicultura de postura, ave de corte.
tinha parte agrícola, então mecanização rural, irrigação, topografia, fábrica de ração, tinha citricultura, horticultura, enfim, era realmente uma fazenda e você passava em todas as áreas, e você trabalhava, né? Então, realmente você tinha que capinar, carregar ração, fazer de tudo, milho, fazer silo, enfim, né? Era tudo. Só que lá eu me encantei mais pela parte da veterinária do que pela parte, né, da agronomia. De lá eu fui procurar um outro lugar que tivesse esse acesso à produção, e aí tinha a Universidade Federal de Santa Maria. Fui lá, fiz o vestibular, passei. Fiquei lá na Universidade Federal de Santa Maria, mais um tempo longe dos meus pais, ou seja, eu moro sozinho desde os 14 anos para lá. Caramba. Fui para lá. Antes eu trabalhei, houve um hiato entre a formatura do colégio agrícola até a universidade, em que eu trabalhei em algumas áreas, enfim. Conheci algumas situações agradáveis, outras desagradáveis, né, como técnico agropecuário. E aí, sim, depois que eu fui para a Federal de Santa Maria. Mas no colégio agrícola eu adquiri um certo conhecimento dentro da veterinária, que me ajudou na formação do curso de medicina veterinária. Aí lá na medicina veterinária, já na Universidade Federal de Santa Maria, tinha a disciplina de anestesia. Eu estou encurtando aqui o processo, né, porque senão acaba o podcast. É um longo caminho, mas pode Tinha falar. a disciplina de anestesia, eu entrei nessa disciplina, e aí tinha uma parte de monitoria. Você ficava como monitor, ajudava, enfim. Eu gostei, falei, vou fazer a prova lá, passei na prova, fiquei lá como monitor. Eu fui, e lá a gente recebia um valor em dinheiro para ser monitor, né? Vou ser bem sincero, eu fui mais pelo valor mesmo, Pelo dinheiro. para a gente, do que pela disciplina. Só que quando você entra na disciplina e o seu colega, você é monitor, seu colega chega e pergunta sobre, porque às vezes é mais fácil conversar com o monitor e conversar com o professor. Com Chega certeza. Monitor, chega assim, esse é a cepromazina, né? Hoje até a gente continua usando, mas diminuiu. Eu falava, cepromazina não sei o que é cepromazina. Aí ele me perguntava, o que é isso aqui? Eu falei, também não sei. Eu era um monitor que não sabia de nada. Eu falei, vou estudar. Sim, te incentivou a estudar. E aí, quando você estuda, você entra naquele universo, você começa a se apaixonar por aquele universo. Tipo, fala assim, eu odeio dermato. Mas o que você sabe de dermato? Nada. Então, por isso você odeia. Né? Odeio oftalmo. O que você sabe de oftalmo? Nada. Então, quando você realmente sabe daquilo, você realmente aprende, ou pelo menos tenta aprender, e começa a estudar. Tem uma vivência. Isso, você começa a se apaixonar por aquilo. Ou não, mas eu me apaixonei por aquilo. E aí, tudo que eu tinha estudado, pensado naquela parte de produção animal, eu mudei. Falei, nossa, eu posso fazer algo diferente, eu posso se encontrou ali trabalhar. Isso eu estava no 3º ano. Como é um colégio agrícola, uma escola federal, sempre tem greve. Numa dessas greves eu fui para USP, aproveitar a greve, falei, não vou ficar parado. Fui para a USP fazer estágio. E lá eu comecei e me encantei cada vez mais. E esse processo seguindo, depois me formei, fiz mestrado, doutorado, enfim. Mas tudo começou com uma vontade de trabalhar com os animais, por amar os animais, mas depois eu encontrou na anestesiologia. Existe né, quando você é criança, você gosta dos animais. Aí depois eu fui para o colégio agrícola, meio que mudou a sua visão. Você continua gostando, mas aí você olha para eles de uma outra forma. Você entra na universidade, você olha para eles de uma outra forma. Isso é um processo. Hoje eu já olho para eles de uma outra forma. Sim. E talvez eu esteja resgatando com o que eu olhava quando eu era criança. É um lugar diferente. A gente não tem muita noção, isso é interessante. Basicamente foi isso. Porque eu entrei na veterinária, enfim, como resumidamente, como foi minha vida. E agora, Léo, como foi a sua trajetória na veterinária? Bom, a minha trajetória foi universidade particular, lá em Santos, na Unimes. Eu, na verdade, não sabia o que eu queria fazer. Eu sempre fui uma criança bem ruim para estudar.
Eu não estudava, eu não gostava de estudar. Então, ainda mais na escola que a gente tem de tudo e a gente é obrigado a maior parte das disciplinas a engolir, né? Uhum. Então eu ia mal, enfim, né? E quando eu entrei na faculdade, na verdade eu não sabia o que eu queria fazer. Logicamente, eu gostei sempre de animais, a gente Sim, sempre teve animais na família, né? uhum. Como o Fábio falou, é difícil criança não gostar Não de gostar. animais. Sim. Mas para a escolha profissional, eu não, eu era meio perdido, né? Eu sempre gostei muito de instrumentos, de tocar e tal. Eu achava que eu ia viver daquilo. Estava enganado. Totalmente diferente, É. né? E aí Música com veterinário. eu tenho um irmão mais velho que é veterinário e ele quando entrou na faculdade, ele prestou veterinária e entrou e isso me deu uma sugestão. Na verdade, eu mal sabia sobre veterinária, né? E quando ele entrou, foi uma sugestão que me veio também. Eu falei, vou prestar. Uhum. E prestei. E na faculdade, os 2, 3 primeiros anos são sempre mais difíceis, porque, pelo menos na minha parte, eu era completamente perdido, né? São as disciplinas de base, então elas costumam ser um pouco mais maçantes, Bem pesado. mais generalistas, né? Sim, Pouco sim. aplicadas, então a gente fica meio. É difícil Muitos acompanhar. desanimam até o segundo ano, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Acabam mudando de área, de faculdade, enfim. Desistem no meio do processo. É, no terceiro ano é que começam as disciplinas mais aplicadas Uhum. e mais práticas, enfim. Aquilo começou a me encantar um pouco mais, né? Sim. E eu comecei a ter a disciplina de anestesiologia no terceiro ano, né? Ainda existia a disciplina de anestesiologia nessa época. É, Ah, isso é um ponto que a gente vai comentar sobre isso. exato. E eu tive aula com professores de técnica cirúrgica que eram de nome também, grandes nomes, né? Uhum. Entre outros professores, os de técnica cirúrgica eram professores de grandes nomes aqui no Brasil. E o primeiro semestre foi com eles. Mas eu, na primeira vez que eu tive aula de anestesiologia, eu fiquei muito perdido, né? Muita informação. Aula teórica, aquele negócio bem chato, né? Bem Uhum. confuso. E aí eu falei, putz, essa daqui eu estava conhecendo as aplicadas, né? Então eu falei, Uhum. essa daqui não é. Já descarta logo de cara. É. Aí eu fui falar isso pro professor e falei, olha, eu tive muita dificuldade, acho que eu vou ter problemas, então assim, vamos ver o que que vai dar, né? E aí o professor falou, então já que você teve dificuldade na parte prática, você vai ser anestesista na aula prática. Professor bem Ele amigo, me desafiou, me desafiou. E naquela época a gente tinha aula teórica de manhã e à tarde era prática, né? Era Uhum. aula o dia O todo dia ainda, inteiro. né? Bem diferente de agora, né? Hoje tá bem, mas enfim. E aí na parte da tarde eu vim, na aula de técnica cirúrgica a gente ainda trabalhava com animais vivos, né? Na época Uhum. também. E eu fui o anestesista do grupo, né? Aí o professor falou, olha, você vai ficar aí na cabeceira aplicando isso, aplicando aquilo. E enquanto eles fazem as técnicas cirúrgicas e tal, e bom, da cabeceira eu nunca mais saí. Eu adorei, né, ali. Então o primeiro encantamento meu foi ali. No segundo semestre, trocaram a equipe de professores, né? Eles Uhum. saíram e entrou uma nova equipe para o segundo semestre, a parte de técnica cirúrgica e anestesiologia. E um dos membros da equipe estava o nosso ilustre professor É Fábio, isso que eu né? ia perguntar. Quando que Fábio Futema entrou na sua É nesse vida? momento aí, Nesse né? momento. Na verdade, ele já tinha entrado na minha vida Você já muitos anos conhecia antes, ele? só a gente não sabia. Ah, A gente ia descobrir isso, Aham. mas depois ele conta. Certo. Enfim, daí eu antes do Fábio Julho entrar, de 2002, 2002, foi isso. 24 anos. Eita, faz 24 tempo, hein? anos. A gente, antes de começar o segundo semestre, o pessoal falava, a equipe nova que vai entrar, professor tal, professor tal. E o outro professor que saiu me falou, o professor de anestesiologia que vai entrar, ele é muito bom, né? Já tem um livro agora no livro da professora da USP que saiu, ele escreveu. Então se falava muito dessa equipe nova que ia entrar, né? Muito Uhum, bem, né? uhum. Então todo mundo ficou bastante entusiasmado. Eu falei, pô, quem sabe aí a gente consegue melhorar nosso entendimento de anestesia, né? E a gente já fica, eu acho que era uma época em que ainda havia
o encantamento de aluno por professores, né? No sentido profissional. Então, Uhum. assim, a gente via os profissionais, via os professores como ídolos, né? E a gente falava, putz, eu quero ser igual a essa pessoa, quero trilhar o mesmo caminho. Poxa, como é que existia uma admiração muito grande. Aquela relação de aluno e professor que ainda existia, né? E hoje está, infelizmente, em queda. Mas quando eu tive aula com o Fábio era uma pessoa bem fechada, né? Ele era uma pessoa um Continua, pouquinho mal-humorado, fechado, Já né? ouvi dizer, continua, já continua. ouvi É. dizer. Os alunos tinham um pouco de receio de abordar, ele era uma Aham. pessoa fechada, né? Mas um dia ele percebeu que eu ficava sempre procurando nas aulas práticas a parte de anestesia. Ele me entregou um cartãozinho e falou: entra no meu site. Era assim que a gente indicava sites antigamente, né? Sites. E aí eu entrei. E depois, foi a única coisa que ele me falou, inclusive. Uhum. Depois ele me permitiu fazer um estágio com ele, né? 1 ou 2 vezes por semana lá, não lembro, enfim. Uhum. E eu analisei aquilo como uma oportunidade boa, porque eu pensava, poxa, eu tô um professor aí que ninguém chega perto, né? E ele deu Cara essa fechado, abertura para mal-humorado. você, Mas ele falou para eu entrar no site dele. Eu não sei o o que isso início de uma significa. relação. Então, eu sempre via isso como uma pessoa fechada que ninguém conseguia acessar, eu consegui. Uhum. E numa disciplina que todo mundo repudiava. Hoje em dia a anestesiologia está muito mais na moda, né? Sim, Muita gente, bom, a gente tem a instituição disso, né? muitos Mas na não. minha época eram pouquíssimos, né? A maioria não queria, ninguém na sala queria, um ou outro Todo queria, mundo correndo. todo mundo correndo. Caramba. Pela carga, talvez, que essa disciplina e que essa área traga, né? Uhum. Então todo mundo corria. Aí eu pensava, bom, se eu gostei de uma disciplina que todo mundo corre e conseguir me aproximar de uma pessoa que todo mundo não consegue, Todo mundo corre? todo mundo corre, Todo mundo né? corre também. Eu preciso seguir isso aí. É uma intuição que eu falei, alguma coisa tem, né? Posso Que dar legal. Pode, claro. falar só uma interrupção? Quando ele, como aluno, em Santos, e o estágio era em São Paulo, ele pegava o ônibus, aí eu pegava ele na esquina do Carandiru, era pra ali, Era na porta, no É. portão 2 do Carandiru, É. portão 2, sei para lá. dar uma carona até ao NIP, que ele era mais para dentro da Zona Norte. Sim. Falei, esse cara tem vontade. É, Ele merece, você ganhou, reconheceu, você estava esse sabendo o cara outro Não lado era, da não? vontade. história. Pô, se ele veio de Santos, de ônibus, e Uhum. começava, era 7 e pouco da manhã, então ele Uhum. tinha que, pô, esse cara tem vontade, ele merece uma chance. Só por aí, não. Foi reconhecido pela Ah, vontade, Foi uma época aí bem. você pela vê, entrega. né, Sim. é aquilo que eu falo, faça, trabalha, faça o seu jeito, Uhum. alguém tá vendo. Alguém tá vendo. Alguém tá vendo. E de Poxa, repente desculpa. é o Agora que eu, seu eu sócio no lembrei da cena, futuro. eu parando o carro e você lá na esquina, lá, Era um Celta prata. você lá parando, Yeah. e aí eu lá parava, pegava você e a gente ia pro. E eu chegar Que de legal. metrô e ônibus lá até o Carandiru era tipo metade da viagem. Dali pra Unip, Era não, mais uma. Era mais É. um. que era perto, né? É, Sim. Então, é não verdade, eram olha todos só. os dias, tal, porque lá tinham outros alunos, professores, tal. Então, Sim, sim. mas foi uma fase interessante, assim, até acho que para amadurecimento meu, né? Como profissional e como pessoa mesmo. Foi desafiador. Eu ficava muito nervoso, né? Porque era um professor que tinha uma fama de ser fechado, bravo, né? O peso já ficava E maior, eu né? falei, pô, onde é que eu tô? Eu descia, sabe, na porta do presídio. Eu falava, meu, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu não sei se eu vou sobreviver a isso. Eu aprendi bastante sobre metrô. Então, enfim, uma época que acho que me ajudou a parte pessoal e profissional, Uhum. muito mais do que talvez até a parte técnica, porque eu não ia muitos dias lá e não ficava todo dia lá, né? Sim. Bom, mas enfim. E aí eu vi isso como uma oportunidade e que ele me deu e abracei, né? Sim. E aí ele me orientou na monografia, disciplina na época, TCC. Eu, depois que cursei anestesia, que passei para o 4º ano, eu saía das aulas para ir ver a aula de anestesia do 3º ano dele, que era o pessoal mais novo. Gostou Eu mesmo. tomava falta por isso, mas alguns professores até me liberavam. Falava, puta, o cara tá gostando de anestésio, deixa ele ir lá ajudar nas práticas, né? Eu ia lá dias de aula que eu não tinha aula para assistir às aulas dele, enfim. Que legal
legal Eu que os falava, seus eu quero. professores reconheciam, né? Porque eu acho assim, o esforço. professor ele percebeu o seguinte, ele tem uma grade a cumprir aqui dentro, Uhum. que a gente não pode fazer nada, mas ele está gostando de uma disciplina, é o que vai acontecer com todo mundo aqui dentro, Sim, escolher uma né? área que gosta mais. Então, e poxa, eu acho entregar. que é tão difícil ver um aluno encantado, que quando acontece, o professor fala, cara, o cara está encantado, que bom, porque isso não acontece sempre, então deixa, né? Verdade. E Na verdade, é raro isso. É quando Bem raro. aparece aquele perfil, aquele iniciativa, que é um aluno da graduação, que é um estagiário, ele vai se tornar um bom profissional. Não exato, tem como. Então, cabe ao mestre, né, ele auxiliar para que ele siga. É isso que você é. faz, né? Não, e Dá esse o Dá o professor ele tem direcionamento, condição né? total de fazer você seguir naquela área Uhum. ou Ou de desgraçar é aquilo. Vou verdade. fazer Então, às você vezes o pessoal gostar fala, ou eu não odiar gosto também. dessa área aqui. Sim, Não é a área que é ruim, foi o professor que o ele teve que professor, traumatizou o cara, experiências deixou ele, ruins, espantou, né? acontece o tempo inteiro. Muito. Todas as Da áreas. mesma forma oposta também, que ele pode te fazer se encantar pela área, né? Sim. E os outros professores, todos hoje, e na época eles já tinham uma relação muito boa com todos os professores da minha turma, né? O pessoal falava, meu, você tem que vir aí e tal, mas assim, cara, libera o cara pra ele ir, né? E É, quando deixou de ser essa relação de professor e aluno e passaram a ser amigos? Da minha parte, foi, na verdade, que eu senti que eu tinha acesso a uma pessoa, na época, inacessível. Eu via o Fábio como uma pessoa, eu via o Fábio como as pessoas não conseguiam vê-lo. Eu via ele fechado, via ele, às vezes, irritado, bravo, temperamento, né, Acho normal, difícil, o tema não é assim. mas eu não conseguia enxergar aquilo de maneira negativa. Eu enxergava aquilo como sendo algo inerente a ele, a história dele, alguma coisa da vida dele, que tinha uma razão, Uhum. e talvez isso me desafiava, não me conformava. Eu falava, não, é, não é possível. E às vezes até no sentido de assim, ele precisa me conhecer e me entender, Uhum. porque aí ele vai quebrar esse Essa comigo, barreira, né, né? com você. Ele precisa me ouvir, Sim. né? E então acho que foi isso assim. Depois a relação da vida foi que a gente passou alguns períodos depois. Eu fui para residência em Guarulhos Uhum. e ele era professor lá. Foi indicação também para ele. Ele falou: ó, vá lá. Eu e mais um grande amigo, o José Pedro, Uhum. fomos para lá por orientação do Fábio, prestamos lá e passamos e ficamos lá 2 anos morando na Zona Norte, aqui no Uhum. Tatuapé, né? E passamos e ficamos lá. E tinha alguns períodos em que a gente afastava por fazer outras coisas, até depois que a residência acabou. Mas o que eu percebi também é que a vida sempre deu um jeito de novo de Genial. fazer eu cruzar o caminho do Fábio. Que legal Então, isso. mesmo que eu quisesse, igual o mar, né? Você joga alguma coisa e daqui a Era pouco a maré trouxe de inevitável. volta. Era Era eu inevitável. lá. É, o Fábio jogava fora o pacote e o pacote voltava com a maré pro pé dele. Então, eu O sempre Fábio. percebia que isso ia acontecendo. Eu ligava para ele, eu mandava mensagem, ele falava: Meu, tava precisando falar com você por tal coisa mesmo que aconteceu. Então, sei lá. E foi indo, né? Depois ele foi meu padrinho de casamento. E Nunca mais saiu da sua vida. É sobre nunca isso. mais. E a gente sabe que você, Fábio, foi pioneiro na anestesia regional no Brasil. Conta um pouquinho dessa trajetória sua, como você conseguiu trazer isso para a veterinária, porque a gente sabe que é uma coisa da medicina humana. Como foi para você ser pioneiro nessa área, que hoje em dia é referência? Então, na década de 90, eu estava fazendo mestrado na USP e meu orientador, né, era um professor da medicina. E esse professor falou assim para mim: você vai trabalhar no seu mestrado com anestésicos inalatórios. Estava vindo anestésicos no Brasil. Eu falei, tá bom, era isoflurano, sevoflurano e alotano, comparado. No mestrado você faz disciplinas. E tinha uma disciplina de cirurgia. Eu falei, vou fazer, por causa dos créditos, enfim. E foi o professor da aula, um professor da medicina, só que ele era um anestesiologista humano,
que ia falar sobre bloqueios. Eu lembro que ele foi, na época podia usar os animais, né? E ele pegou um animal, colocou o atlas do lado, assim, atlas de anatomia, Sim. falou, aqui é o nervo tal, tal, e ele estimulava como estimulador de nervos. Uhum. Inclusive, depois fiquei sabendo que foi um dos primeiros estimuladores de nervos no Brasil. No Brasil. Né? Caramba. Tipo, isso foi em 96, ele... O estimulador chegou no Brasil, acho que em 94, 95, ele era Bem um dos... recente, É. bem recente. Tá lá no IEP esse neuroestimulador. Caramba. Nosso E museu. esse estimulador, e ele começou a dar aula, só que como a maioria dos meus colegas eram cirurgiões, ele era o único anestesista veterinário, outros não cirurgião veterinário, ele dando aula e ninguém se interessava no que ele falava. E eu fiquei extremamente interessado, o que é isso? Bom, olhei aquilo, gostei, cheguei para minha co-orientadora, que é a professora Denise Pantoni. Uhum. Eu falei, olha, vamos mudar de assunto, eu não quero mexer com inalatório, eu quero mexer com anestesia regional. Falei, então vai lá falar com o seu orientador. Fui lá de novo lá com o professor, na medicina, professor, eu quero fazer com isso. Você quer? Então se vira, vai lá, porque minha linha é esta, e se vira com a professora. Uhum. Tá bom. Voltei e falei, olha, ele deixou. Então vamos trabalhar com isso e tal. Enfim, ali que nós começamos a trabalhar com anestesia regional. Né? Aí eu me apaixonei pela anestesia regional. Isso foi em 96, 95, 96, agora, 96. Uhum. E aí em 2002, eu fui dar aula na Unimes. Fui dar aula na Unimes, encontrei o Léo. Encontrou quem? Menino Léo. Menino Léo. O menino Léo me contou que ele tinha um tio, um parente, na verdade amigo da família, mas considerado como tio, que falou de uma história que tinha lá um japonês na USP da veterinária que se interessou na aula dele, que era o único que se interessou, e no fim era eu. Gente, que coincidência. E por isso que esse estimulador está no IEP. Que o Dirceu, Sim, o Dirceu, esse professor, né, que depois virou amigo também, né, meu amigo, doou para nós, temos contato até hoje, doou para nós, para o IEP, esse estimulador de nervo. Ele era muito amigo dos meus pais, né, e nós dos filhos deles. Então, eu fui numa situação, tomar um vinho na casa dele, sei lá, e bem na época que eu tava começando a ter anestésio. E aí ele falou, poxa, anestésio, que legal. Começou a falar da anestesia e tal, me estimulando, né? Sim. E aí, conversa vai, conversa vem, ele falou, sabe que uma vez eu fui dar uma aula na USP? Gente. Tinha um cara acordado. Aí ele explicou como havia sido aquela aula lá. Uhum. Depois eu fui falar pro Fábio e ele falou, meu, não acredito que era ele. Uma coincidência. É muito legal mesmo. O mundo é pequeno, né? Demais. E a mesma coisa, né? Era uma pessoa que trabalhava com bloqueios também, que foi o que provocou, né? E é uma referência, né? O Dirceu é uma referência na anestesia regional humana. Uhum. Né? Assim, é uma pessoa que tem um conhecimento amplo. Uhum. Então não era qualquer um que estava dando uma aula ali, era uma pessoa com uma referência. E é uma referência que ele transmitia um conhecimento para a veterinária, mas com amor, que assim, com aquela vontade, que você olhava aquilo, que você, caramba, coisa mais... Você sentia que ele estava realmente transmitindo tudo que ele podia transmitir de conhecimento, e aí você vai levando isso também como aprendizado para você reproduzir isso também, né? E vocês falam que o IEP nasceu, inclusive, de um objetivo de mudar o ensino, porque naquela época ainda assim era muito falho, hoje em dia também tem muitas falhas. E o que mais incomodava vocês no ensino naquela época? Que incentivou vocês a fazerem diferente? Dentro desses encontros, eu fui convidado para dar uma palestra no congresso, e era um mini curso, além disso, um mini curso de anestesia regional. Aí eu liguei para o Léo, assim, falei até com a turma do congresso, eu vou dar esse mini curso, mas eu só vou se também chamarem um colega meu, que era o Léo, e aí nós fomos para lá, para Curitiba, e nesse voo é que nós começamos a conversar sobre o IEP. Foi aí que o IEP começou a ganhar uma... Dentro de um avião. Dentro de um avião, assim, super tranquilo. É porque eu tenho medo de avião, né? Super tranquilo. Então eu tava lá suando e ele tentando conversar natural. Te distraindo. Ele até dorme na decolagem, né? Uma coisa que eu não consigo conceber, assim. Uma pessoa que dorme na decolagem do avião tem que ser anestesista mesmo, né? Mas
Na época, a gente estava indo para o congresso e a gente só lembrou dessa data porque foi justamente a data do Do congresso. congresso, A gente conseguir cravar na data que hoje a gente considera como sendo a data de de criação do IEP, aniversário, de né, aniversário do da IEP. ideia. Isso mesmo. Foi aí, foi dentro do avião, conversando. Eu não sei se ele Isso. conseguiu ouvir alguma coisa, porque eles estavam muito Estava nervosos, muito mas, nervoso. mas a gente foi lá, que a gente começou a. Falei, poxa, vamos montar algo diferente. Algo, E vocês começaram por um curso, começaram a conversar sobre um na curso. verdade, a gente já tinha alguns cursos de Uhum. anestesia regional, inclusive em Santos, fazendo o curso lá, mas a gente nunca pensou, nunca não, né? Até então, o pensamento em abrir uma instituição de ensino e pesquisa voltada ao ensino, enfim, ela realmente nasceu dentro desse Volvo, assim, trocando ideias do que estava acontecendo naquela ocasião frente ao ensino, o que a gente poderia contribuir para mudar, enfim, e ao mesmo tempo o sonho de ter um curso de anestesia regional, uma pós-graduação, que não existia nenhuma pós-graduação na medicina veterinária, de anestesia regional. Falei, vamos. O Léo também já dando as ideias, enfim. Aí meio que juntaram as ideias. Assim, falei, Uniram vamos. propósitos Foi e na mesma ideias. época, acho que teve a chance de entrar lá na FAMESP, né? Então, foi nisso, né? Foi aí É, que a gente foi teve de uma 16. oportunidade Isso. de entrar, tem uma instituição aqui em São Paulo que tem pós-graduação, né? E quem coordena é a minha esposa e uma outra pessoa, o Raul, um grande amigo nosso também. Eles na época falaram, poxa, se vocês têm essa ideia, fala lá com elas na faculdade para ver se a gente consegue abrir lá também esse curso. Tudo Então uniu a coincidiu. ideia e tivemos a oportunidade. Foi lá que a gente começou, em 2016, 16. na FAMESP, curso de anestesia regional. A primeira turma em 2017, né? Primeira turma. É, E como que era a procura por anestesia regional nessa época? Porque era pouco falado, acredito. era pouco falado, mas o pessoal fazia ou tinha muito interesse. Que a gente não sabia até abrir a primeira turma, Uhum. que foi um estouro, né? Foram Então, 34 vocês alunos. decidiram criar esse curso, mas ainda não sabiam da Não tinha, demanda, porque não existia porque não demanda, né? O existia. que se tinha eram cursos curtos, né? Sim, sim. Então, quando a gente abriu, foi que a gente viu o impacto. E não só da quantidade de pessoas, mas também da distribuição geográfica delas, né? Então, pessoas de outros estados, outras regiões. Tanto é que, obviamente, as primeiras turmas eram mais cheias do que hoje em dia, né? Uhum. Porque essa demanda por anestesia regional, ela não é tão crescente e contínua quanto a anestesiologia, de uma maneira geral, né? Sim. Mas as primeiras turmas foram maiores. Então, e foi o primeiro curso de lato sensu, até onde nós sabemos, do mundo, né? Não existia em bloqueios veterinários, né? Haja visto que muitos que a gente convidamos para fazer parte do corpo docente, alguns não foram, alguns duvidaram, acharam que não ia para Que não ia dar frente, que não havia certo. conteúdo para isso, né? Caramba. E mesmo assim a gente foi contra os palpites e deu Colocaram o certo. pé na ideia de vocês, né? No É, sonho de vocês. Sim. Por ser tudo novo, isso assustava ou isso dava mais força para vocês? A gente tinha um propósito e uma intenção objetiva de montar que a gente não se importava muito com o que acontecia externo de um colega de referência, falar, olha, vocês estão embarcando nessa, se vão afundar. Nesse dia regional, 2, 3 aulas, acabou, que vocês vão falar mais desse assunto. Mas é aquela história. Quando a gente desconhece o assunto, ou a gente não gosta, ou a gente desdenha dele. Sim. Né? Mas quando você realmente estuda, você vê que tem muita coisa para falar, Muita coisa. você vai entrando naquele assunto e fala, nossa, esse universo é muito maior do que eu imagino. Grande, né? às vezes até falta tempo. E a gente Imagino. começou a ver que e isso estava crescendo também, Uhum. em todo o mundo, porque existia um grande problema de vício, né, era quase que uma epidemia nos Estados Unidos de pessoas usando opioides, que existia um lobby
de fazer outras técnicas anestésicas Uhum. com pouco opioide, com opioide free ou com uma quantidade mínima de opioide, enfim, e uma das técnicas adequadas para isso são as técnicas de anestesia regional. Então, o mundo também estava se preparando para isso. Sim. Não que a gente sabia disso, É. né? Mas Tava tudo meio no escuro, mas tudo tudo que caminhando junto. foi caminhando junto. Sim. Outras pessoas também estavam numa mesma egrégora de pensamentos Uhum. de chegar no mesmo objetivo, uma técnica que pudesse realmente impactar dentro da anestesia humana ou veterinária, né? Perfeito. E Sim. vocês não sabiam disso, mas tem algo que, que é mais preocupante que estava por vir. Vocês estavam abrindo um curso no meio de uma pandemia. É, Essa é uma outra Enquanto história, muitos né? comércios É. fechavam, vocês estavam construindo uma a sede. gente queria, eu acho que além, muita gente achava que não daria certo, mas a gente tinha muita vontade de verdade, assim, de ensinar. Por isso até que eu acho que a gente aprende. Quando a gente sabe alguma coisa, acredito eu que não seja de tanto estudar, é de tanto ensinar, né? Uhum. Ensinar é uma forma de aprender e, enfim, de entender as coisas. Mas a vontade era maior. E acho que só o fato de ter escolhido anestesia já denota pessoas que gostam de ir contra a corrente, né? Então a gente falava, não tem. Hoje a gente vê isso, né? Nem sempre o que não existe, o pessoal fala, isso aí não existe porque provavelmente não dá certo. Não, acho que isso não é um fato hoje. Talvez não existam coisas, na verdade, porque ninguém teve ainda a coragem, ou, né? De fazer E acontecer. aí veio mais esse obstáculo para nós, né? A gente pegou a chave, estávamos na FAMESP, chegou um determinado momento que a gente percebeu que a gente precisava do nosso espaço, precisávamos priorizar talvez o nosso método que a gente gostava, o que a gente acreditava, precisava ter a nossa casa. Apareceu essa situação da gente falar, meu, vamos caminhar com as nossas próprias pernas, eu acho que chegou a hora, tal. Aumentaram as demandas até de aluno perguntando, enfim. Sim. E aí pegamos a chave do imóvel na mesma semana que o William Bonner lá mandou fechar tudo. Gente, parece loucura, né? Uma Mais um situação teste. dessa e vocês construindo algo. A dificuldade maior era nos adequar, porque como tinha É. muita gente de fora, para a gente poder Sim. planejar aulas, Uhum. só que as coisas na pandemia mudavam muito rápido, era de uma Sim. semana, 3 dias antes, os caras falavam que não ia ter, Tinha os não ia poder ter alertas, aula. né? Sim. Ou 2 dias antes falavam, não, vai poder. Então tinha gente para comprar bilhete de avião, de Eram de outros hotel, estados, né? Tinha que ter uma programação a ali. bandeira laranja, a Difícil. bandeira vermelha. Sim. Então, obviamente, a primeira turma que a gente teve lá de anestesia no IEP, na nossa instalação própria, né, Uhum. foi uma turma de regional e era uma turma assim como todas, mas assim, foram grandes pessoas assim na parte de compreensão. Eu acho que todo mundo na época da pandemia aprendeu também um pouco disso, né? Sim, A com certeza. compreensão. Compreender. Então ninguém falava, pô, mas vocês não avisaram, pô, mas cancelou, não. Acho que as pessoas entenderam e Foi uma fase esse que foi um todo mundo amadurecimento para precisava, todo né? mundo, né? Todo mundo precisava. As pessoas eram muito parceiras, falavam, Sim. meu, realmente está confuso, está difícil, mas vamos lá. Ninguém A imaginou. aula virava online, exatamente, ninguém imaginou. Ninguém imaginou viver uma pandemia, então acho que Exatamente. Então agora, passando essa pandemia, a gente conseguiu sobreviver, foi uma prova de fogo, né? é claramente pela vontade de ensinar e não pelo dinheiro. A gente pode ver É. que essa situação foi bem complicada, poderia ter sido um obstáculo e terminasse com esse sonho, né? Graças a Deus a gente conseguiu passar e sobreviver. Foi o nosso início, né? Foi o nosso início. Sim. Dentro Desse caos. dentro dessa unidade que nós estamos, né? Sim. Assim, essa transformação essa mudança, né, inicial, depois o IEP com a sua sede própria. E com o IEP, o que vocês queriam construir? O que era o diferencial de vocês? O que vocês não queriam abrir mão? Uma filosofia de trabalho, de ensino, que você realmente priorizasse o ensino, que você, assim, tanto eu como o Léo, nós estivemos na graduação, né? Ensinamos dentro das universidades. E com o passar do tempo, principalmente, assim,
com o passar do tempo, o mercado, o mercado que eu digo não só a veterinária em si, mas no geral, Uhum. dentro da educação, nós começamos a observar que aquela, como posso dizer, não é uma alma, aquela essência do ensino estava se perdendo, né? A gente começou a observar que estava se perdendo algo importante, e é isso que a gente queria resgatar. Então, uma coisa que a gente ainda está contra a maré, por exemplo, nossa pós-anestesia regional, é 100% presencial. É Presencial. totalmente contra a maré maré. do que existe Do mundo digital de no hoje. mundo né? digital. E a gente Tendência, né? prioriza. Porque assim, nós acreditamos também que muitos cursos, muitas especialidades podem realmente ser à distância, né? Mas existem, até mesmo dentro dessas especialidades, uma aula, um módulo que tenha que ter realmente uma prática, um hands-on, imersiva. uma conversa pessoal fora das telas, Sim, sim. que é importante. E dentro da técnica de anestesia regional, a necessidade é 100% hands-on, você do lado do seu aluno, você segurando literalmente na A mão, mão dele. olha, é assim, assado, tal. Então, a gente viu essa necessidade e a gente está até hoje nela. Por quê? Porque nós acreditamos numa forma, numa essência de ensino que não tem como transmitir via digital esta técnica. Sim, a gente pode sim. até mostrar, mas a curva de aprendizado desse aluno exige que a gente realmente coloque a Coloque a mão mão na massa. na mão na Pra massa, consolidar esse direciona. conhecimento. Mas nós também sabemos, nós temos a noção que muitas disciplinas também não há necessidade de ser presencial, podem ser realmente online, e é o que a gente também tem no IEP. Nos outros cursos. Para a gente ter que otimizar, existem vários alunos de fora, do estado, do país, que a gente consegue chegar até eles, e eles até nós, hoje pelo digital. Pelo digital, e não se perde. Sim. Para alguns assuntos não se perde, às vezes até, dependendo do aluno, ele até se sente até mais à vontade, e nós entendemos isso também, nos adaptamos a isso, né? Perfeito. É uma adaptação que eu acho que a gente não pode também querer ter a ideologia, né, de falar, não vamos fazer, não tem como. Não, a gente sabe que isso é uma mudança, é uma evolução. Usávamos pergaminhos antes, né? Ou parede de caverna. A gente evolui. Mas ao mesmo tempo que eu acho que a tecnologia, o que ela une todo mundo, aproxima todo mundo, mas é como se fosse um gráfico no espelho. Ela também afasta, né? Então, às vezes a gente tem módulos lá que a gente tem prática, que eu encontro alunos no quinto, sexto módulo, às vezes, dependendo da frequência do aluno, de pessoas que eu nunca vi pessoalmente. Então, acho que essa parte online é que é um pouco... E realmente, é o que o Fábio falou, você tá junto da pessoa presencialmente, muda muito a sua forma de ensinar. Tem coisas que mesmo presencialmente já são complicadas, né? A gente que trabalha com bloqueio, tem muita parte, por exemplo, de sensibilidade de agulha e mão e palpação. Como eu vou falar para um cara online que eu nem tô vendo, né? Não tem como. O que é um clique ou um crepitar na minha agulha, né? Como eu vou explicar isso para ele? Não tem como, né? E são pessoas que a gente não vê às vezes. E isso é um pitfall danado, porque teve uma vez que eu dei uma aula e só a minha internet caiu, né? E eu fiquei por 20 minutos falando com ninguém. Sozinho. Aí me mandaram uma mensagem e falaram, você caiu. Eu falei... Por quê? Porque hoje nem mais a fotinho do cara tem lá, né? Não gostam nem de aparecer nessa parte, não gostam, né? Então, assim, tá cada vez mais distante, né? Tem o lado bom e o lado ruim, mas a gente tenta, sabe quando você se segura num poste ali no vendaval? Sim. A gente tenta manter ainda parte da essência do ensino, presencial, que foi o que levou a gente, inclusive, a ter a nossa própria casa, foi parte do que a gente passou e
que vocês O viram. Fábio muito mais tempo até do que eu, não sei como que também ele aguentou tanto tempo mas é uma coisa que a gente vivia pensando, meu, não dá mais para ser assim, isso está incomodando, está difícil. Poxa, eu queria fazer desse jeito. Não podemos cair no idealismo de falar, não, vai ser assim, ponto final. A gente vai ficar sozinho no deserto, né? Sim, tem que ser Mas meio aberto. a gente tenta manter o máximo que a gente pode daquilo que a gente acredita que ainda é. Vamos até onde dá, né? Uhum. Vamos até onde dá. E é o que você falou, né? A prática é uma parte essencial do conhecimento, para o aluno consolidar isso, principalmente em anestesia regional. Mas todos os cursos precisam de uma parte prática. É difícil isso aí, não sei como que isso vai ser solucionado, né? Se é que vai, porque, como o Fábio falou, muitas disciplinas ou partes de disciplinas podem ser dadas online, né? Sim. Isso vai ajudar muito a questão de mobilidade, a parte financeira. A gente sabe que o nosso país é um pouco complicado, mas a parte prática não tem como a gente fazer, né? E isso é algo que vamos ver como é que vai se desenrolar nos próximos anos, E né? tem que vir da outra parte também, né? Dos alunos, interesse dos alunos em melhorar. Pois é. Pessoal. Mas o que vocês construíram vai muito além dos cursos. Como é para vocês pensar que começaram com anestesia e hoje tem mais de 10 cursos no IEP Anver de diversas áreas? Ah, Essa eu peguei você, né? quando a gente começa, a gente entrou no IEP, a gente viu que a gente, primeiro, obviamente, pelas nossas raízes, anestesiologia, anestesia regional, a gente começou a ver que também era possível que outras especialidades pudessem também ser contemplados com isso com que a gente estava oferecendo. E aí a primeira coisa foi convidar pessoas que tinham esses mesmos ideais, que tinham esse mesmo pensamento de ensino, e aí é conversar com seus próprios colegas que estavam ali, né? Por exemplo, Uhum. a professora Mari de felinos, né? Nós dávamos aula juntos na São Judas. Uhum. Você via o comportamento, você via que ela tinha as mesmas características, você via outros colegas que também estavam, o professor Luciano, que também foi meu aluno, o professor Serginho da UTI, né, de medicina, intensiva. Você via outros colegas também com essa mesma visão, mesmo propósito. visão, isso. E falei, vamos, vocês querem, vamos. Caminhar E todo mundo está com as portas abertas para vocês, com essa intenção, com essa vontade. Eu estava falando que ele estava dando aula, ficou 20 minutos sem. Porque quando a gente começa a dar aula, a gente entra em um outro plano. Não sei qual dimensão o professor ele entra, mas ele entra em uma dimensão fora do que existe aqui. Ele entra em uma outra dimensão, que é a dele junto, e ele visualiza todos os alunos ali, e ele está lá conversando. Isso porque ele e a tela do computador, mas ele está lá dentro, falando, expressando. Ele esquece que eu várias vezes eu tô lá falando, de repente, coffee, acabou a aula. Poxa. E os outros tinham as mesmas dores também, né? As outras áreas. Sim. Então eram alunos vindo deficitários da graduação, descontentamento de alguns professores, pessoal, até outras instituições de pós-graduação, de alunos que vinham e falavam, poxa, eu fiz pós em um lugar, mas olha, não era o que eu achei, não era. E a gente falou assim, alguém precisa resolver. E aí a gente, em outras áreas, começou a convidar colegas e falar, vamos fazer. Só que assim, não é fácil, porque quando você começa a se tornar parte do esquema de cursos e você começa a incomodar algumas pessoas, isso começa a ficar mais difícil, né? Com certeza. Mas os coordenadores que nós chamamos, eles têm uma liberdade, eu acho que, Sim. né, um dos méritos que a gente tem é a gente dá liberdade para o coordenador. Assim, o curso é seu. Faça do jeito que você acha que é o melhor para você ensinar. Para os seus alunos. Qual é o melhor? A gente tenta dar as diretrizes, né? Assim, olha, uma pós-graduação tem que ter uma carga horária X frente ao médico, tal. Mas dentro disso, o que você acha, o que você tem que fazer? Você convida os professores que você quiser, você dá a sua carga horária, a gente dá uma liberdade pro coordenador que ele não é nosso funcionário, ele é nosso parceiro, ele é nosso amigo, enfim. A liberdade, você tem liberdade para chamar quem você acha que deve chamar, colocar o assunto que você acha que você deve colocar,
porque a gente sabe, a gente confia que esse parceiro está fazendo o melhor possível. Uhum. Então, essa liberdade que faz com que também esses nossos colegas vistam a camisa do IEP, né, e sigam o mesmo propósito. Sim, muito legal isso, essa abertura que vocês dão para eles, para verem o que é melhor para os alunos, para a área de cada um. É uma coisa que a gente sempre procurou isso também, a gente se cercar de pessoas que a gente tinha alguma relação bacana, não só profissional. Além da índole das pessoas, isso com a coordenação, isso com nossos parceiros, pessoal que trabalha no IEP, todo mundo Toda a ali ou é equipe. amigo, ou é família, ou Sim, os próprios alunos, é acabam se muito tornando, né. divertido, né, a gente trabalhar no IEP. Com os alunos, são muito gente fina, a grande maioria, graças a Deus, os funcionários, parceiros, colaboradores, seja lá quem for, todo mundo tem alguma relação extra. Então, pô, é divertido, é a parte boa, né? É a parte boa do trabalho, né. Exato. E o que vocês acreditam que construíram nesses 10 anos? Com todas as pessoas, com todos os cursos, todos os alunos que apareceram no IEP, o que vocês acreditam que vocês construíram? Que vocês estão deixando em cada pessoa que passa pelo IEP? Pergunta difícil? Para um ou outro, ou os dois Pode responderem? começar, Futema. Eu, olha, uma coisa que a gente preza lá é respeito. Respeito pelos colegas, respeito pelos professores, respeito pelos alunos, pelos colaboradores que trabalham lá, desde a recepção até a faxina, o docente, o respeito pelos animais. Nesse tempo todo nós já ajudamos muitos animais, nenhuma cirurgia cobrada lá, né? ONGs, ONG. então a gente faz isso respeitando o próximo, assim, não é um jargão, nada, não querendo. Mas o que nós fazemos lá é o que nós temos dentro do nosso coração. Vamos fazer isso por dinheiro. Bom, quem sabe o IEP, sabe que a gente faz muita coisa, a gente tenta ajudar muita gente, não querendo nada em troca, porque é a nossa essência, assim, esse nosso jeito. Nesses 10 anos que a gente está trabalhando dentro do IEP, eu acho que as pessoas estão pegando. As Sim. pessoas olham para a gente e veem assim, não, o IEP é uma família. O IEP não parece uma empresa. O IEP é diferente. Uhum. E a gente não pensou em fazer isso, simplesmente a gente fez. Sim. Porque somos assim, né? Nós somos dessa forma. Então, pensar o que nós construímos é muito mais do que a veterinária em si, a técnica em si. Eu acho que a gente faz sem pensar, sem querer, sem ser nosso objetivo, a dar de exemplo para outras pessoas, que é respeitar a todos. Assim, assim, eu vejo dessa forma, e eu vejo o Léo fazendo dessa forma sem eu falar nada Sem para você ele. E ele influenciar se ele. e ele, sim, eu falei, caramba, a gente pensa igual, isso não vai dar certo. A gente vai falir, a gente E vai. está dando muito certo. Graças a Deus, Justamente porque por isso. nós fazemos sim, tanto da minha Do parte, coração. com certeza, pela parte dele, é de coração, é a nossa essência, nós fazemos dessa forma, por mais que as pessoas falem assim, não pode, você tem que fazer assim, olha os números, olha essa planilha. A gente fala, não, nós não Quero vamos por fazer esse dessa forma, nós caminho. vamos fazer assim. Por quê? Assim não vai dar certo, assim qualquer CEO, qualquer administrador vai olhar isso aqui, vocês estão maluco. Então nós vamos fazer assim. Por quê? Porque nós achamos que é assim que nós vamos fazer. E fazemos assim. E fazemos É assim. isso. E você, Léo? Acho que é isso, a gente tenta sempre, acho que conforme qualquer coisa cresce, a tendência é ficar cada vez maior, mais profissional, mais. Só que você tem o lado ruim disso, né? Se você vira muito profissional, tem o lado ruim. A gente procura sempre não entrar nesse lado ruim. Talvez por isso que a gente não parece sério, não parece uma empresa, né? A gente sempre está cercado de pessoas que a gente tem algum convívio ou parentesco, né? A gente no IEP procura sempre manter
o ambiente leve, a energia boa. É o que eu falei, a gente se junta uma vez por semana lá, a gente mais ri do que, não sei, né? Mais rir do que trabalho. Porque se tem uma coisa que pode realmente estragar, fracassar qualquer instituição, é a má relação, né? Ah, então vamos fazer planilha e números, né? Pegar um administrador profissional. Dá certo? Dá. Tudo bem, você pode estar ganhando rios de dinheiro, mas se não tiver uma relação bacana, vai acabar. Não vai Vai dar acabar. certo. Vai cada um pegar o teu e vai pro lado. A única coisa que realmente vai até o final é a relação bacana entre as pessoas, é a conexão entre as pessoas, né? Que é uma conexão que a gente mantém hoje com a grande maioria dos nossos ex-alunos. Sim. Conexão verídica, porque a gente não ganha nada mais de ex-aluno, assim. O contato é ou para falar umas asneiras, ou é para ajudar coisas técnicas, tá? Para saber como é que tá. Alguns voltam lá fisicamente ou ficam na mensagem, mas está sempre ali. A gente Sempre tem lembrando. grupos com nossos ex-alunos que a gente mantém Sim. até o final da vida. A gente está sempre falando besteira, a gente zoa um ou outro. Então, assim, eu acho que isso é o que faz a coisa aí. Por quê? Porque o que vai fracassar é se isso se perder. Sim. Mas em diversos momentos a gente repara que a nossa instituição, ela existe uma tendência, olha, vá crescer para o profissionalismo mais sério, maior. É bom, mas a gente não quer, a gente tem medo disso, porque isso acaba. Isso acaba, né? Quando a coisa fica séria, acaba. E não tem quem ficar sério tanto tempo assim. Quem me conhece, o Fábio me conhece melhor que todo mundo, sabe que eu falo besteira o dia inteiro, né? Então, assim, eu acho que isso tem que acontecer, senão a coisa vai desmoronar, né? A gente tem que se Sim. divertir também. Então, Sim, o a processo gente é tem, essencial. sempre tenta zelar por isso, Sim. né? A gente sempre tenta manter uma energia boa, porque a gente acredita e está entendendo ainda hoje que isso é o que vai fazer a coisa seguir. Se perder a diversão e ficar muito sério, Sim. não vai dar certo. Eu ia até perguntar o que nunca mudou desde que tudo começou, mas é exatamente isso, a relação de vocês. A nossa Nunca relação, mudou. a nossa mesa lá, ela sempre a Você mesma tá coisa. mesmo bagunçado. Tem tudo lá de medicações, até Tem, molho shoyu e estilete, sei lá. Tudo misturado. Tudo tem agulha, lá. seringa, tem Seringa, tudo, agulha. A tem gente tem, tudo. a gente sempre fez questão de manter a coisa de alguma forma um pouco mais analógica. Uhum. A gente sabe que o mundo evolui, mas a gente sempre fala, não, vamos seguir em frente, mas não precisa acelerar tanto. Vamos tentar ir devagar, talvez curtindo mais a, a trip, a trajetória, do que o próprio resultado. Porque senão, vamos olhar para trás e vamos falar o que a gente fez. Hoje a gente olha para trás, falamos aqui agora há pouco, Uhum. tem muita coisa que aconteceu, a gente consegue detalhar tudo, a gente ainda se diverte com tudo. Ou Sim, seja, contando a cada trajetória detalhe. até aqui, que está registradinha, Sim. é o que faz valer, né? A gente virasse, e aí, o que foram esses 10 anos no início? A gente não tivesse nenhuma ênfase para fazer, não teria valido a pena. Muito bonito. E agora, quais são os planos para o futuro, os próximos 10 anos? Próximos 10 anos. Vamos pensar A gente não menos, né? pensa Os próximos o 2 anos, o será? IEP ele está crescendo, tem inúmeros projetos, a gente quer, nós temos projetos de poder ajudar mais, poder colaborar mais com o ensino, com os animais, com os estudantes, com um médico veterinário. Então, nosso projeto aí é realmente é formatar um ecossistema que a gente una todos, desde o tutor, o veterinário, o estudante, o IEP, né? O IEP sendo o paizão de tudo. É isso que eu vejo nesses 10 anos, o IEP crescendo e ajudando mais, acolhendo mais, fazendo com que as pessoas possam pertencer mais ao IEP. É isso que eu vejo. E É, você, Léo? eu acho que é continuar com a boa relação, a boa energia, primeiríssimo lugar, todo mundo se dando bem, o IEP cuidando de todos,
existem muitas coisas que a gente vai conversar mais para frente, logicamente, de projetos. Sim, Nós vamos deixar aqui no ar, né? tem coisa Coisas boa grandes, vindo, tem coisas grandes vindo. coisas que já estão acontecendo, mas a gente ainda, né, não Sim, pode sim, tem que manter falar, em segredo. porque senão o marketing briga com a gente. É, Será? Tomar banho. Mas eu acho que é isso, é ficar vivo, continuar Importante. ensinando, continuar Essa parte, ajudando. essa parte é Vamos ajudar lá de essencial. cima também, né? Mas vamos ajudar Exato. daqui mesmo, né? E continuar com a harmonia boa. E é isso. Legal. E dá pra ver que essa história começou muito antes do IEP se tornar uma marca, né? Sim, sim. Hum, A gente lembra de muitos, cada detalhe, até nos momentos em que foi criado o nome, aonde a gente estava, que circunstância, isso. tudo, E isso é cada detalhe interessante. do IEP. É Por que muita coisa. IEP Ranvier? O Louis Antoine Ranvier é médico, patologista e físico Físico. francês. Ele que descreveu o nódo de Ranvier, que é uma estrutura nervosa onde é o principal local de ação dos anestésicos locais. Caramba! E a gente estava um dia no estacionamento do Banco Itaú, olha que bonito, e a gente falou, qual vai ser o nome? Eles lembram Instituto de de cada Ensino e detalhe. Pesquisa Ranvier. Eu não sei o que muda o fato de ter sido no estacionamento do Itaú, mas foi lá. Ah, mas é que você lembra de cada detalhe, isso é muito legal. Aí a gente falou, será que é um nome bom? É um nome bom? Aí concordamos que seria um nome bacana. Afinal de contas, é o foco de toda a ação de quem trabalha com bloqueio. Ponto final. É, sem contar que ele faz aumentar a velocidade da condução, né? Isso. Então, ele faz aumentar a velocidade do conhecimento. Então, os nós de Ranvier são estruturas dentro do axônio que aumentam a velocidade de condução de informação. Aí Sim. você faz uma analogia para o IEP Ranvier, sendo Instituto de Ensino e Pesquisa, ele facilita, ele aumenta a sua velocidade de aprendizado. E aumenta a conexão. Aumenta a conexão. Isso que eu ia falar, conexão. E é tudo sobre isso. É. Esse inconformismo de vocês fez vocês chegarem até onde vocês estão hoje. Esse inconformismo com o ensino fez vocês chegarem até onde vocês estão hoje. Um pouco de ingenuidade também que fez a gente chegar aqui. Mesmo que muita coisa tenha mudado, a tecnologia tenha evoluído, dá pra ver que a essência de vocês continua a mesma. E isso é muito legal. Graças a Deus. A essência analógica. Então a gente sabe que a veterinária vai além da técnica e talvez esse seja o ponto mais importante, que é conhecer a história de quem está por trás, ali passando conhecimento. Então, queria agradecer vocês por esse momento, queria agradecer pela confiança de me permitirem estar aqui. Eu que também sou cria do IEP, né? Eu conheci o IEP sendo aluna e vendo os dois lados, para mim isso é muito importante. A confiança de vocês me deu... não posso chorar, me emociono. Não pode. Acho que nunca falei isso para vocês, mas vocês me deram um novo propósito. E mostrar que a veterinária vai muito além do que só clínica, só uma área, entendeu? Você pode se conectar com várias pessoas de várias áreas e fazer a medicina veterinária um lugar melhor. Eu falei, Cada vez sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém vendo. Gente, isso é muito importante para mim. Obrigada pela oportunidade novamente. Que o IEP cresça, que venham muitos projetos. Vocês querem Obrigado. falar mais alguma coisa? Queria agradecer você também, que você está aqui. A gente acompanha a sua evolução desde a aluna lá na pós e hoje no marketing, o trabalho que você e as meninas fazem. Profissionalmente, a gente vê mudanças que você não consegue enxergar, mas quem está em volta enxerga, né? Vocês estão se tornando profissionais e mulheres incríveis, né? Toda essa galera que está aqui, tem umas 200 pessoas aqui na nossa profissão, todo mundo faz um trabalho impecável. Se a gente está aqui é por causa de vocês, né? Porque senão a gente não sabia nem o sofá a gente tinha para sentar, né? Então, a gente que agradece, da minha parte, é isso. Quando um estagiário, quando um aluno é bom, seja que área for, e tem iniciativa, tem ação, é raro dentro desses meus 30 anos aí de docência, você encontrar que essa pessoa não se torna um ótimo profissional. Isso praticamente não existe, eu não vejo isso. Então você foi mais uma dessas pessoas
que fazia, que estava com uma aluna, mas você tinha seu propósito, né? Essa palavra ficou, né? Seu propósito, sua iniciativa de estar lá acompanhando a sua orientadora. A gente via isso. Alguém está vendo. E, obviamente, quando você vê que você já era médica veterinária, mas é uma ótima profissional. Então, se você se propõe a fazer outra, ou atuar em uma outra área, né, dentro da mesma área, você vai se tornar uma ótima profissional. Não tem como, né? Então, nós sabíamos onde apostar, onde nós poderíamos confiar. É isso que aconteceu. Fico muito feliz mesmo, gente. Isso me dá força para continuar, porque foi um desafio, mas assim como vocês passaram por desafios, a gente aqui também passa, mas uma equipe sempre muito unida, a gente se sente em família no IEP, e é tudo que vocês falaram. A essência de vocês faz a gente trabalhar feliz. E vocês contagiam todo mundo com a essência de vocês. Muito obrigada. Muito bom. É o Fábio que é muito fofinho. Temos o primeiro episódio! E é isso, terminamos o primeiro episódio do IEP Ranvier. E para nós, sem conexão é só teoria. Por isso, o Conexão que Fica está aqui no nosso cenário. Se vocês gostaram desse episódio, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comentem aqui embaixo, tragam ideias que a gente vai olhar cada uma delas e trazer o melhor para vocês. Curtam, comentem, compartilhem e fiquem de olho aí nas nossas redes sociais. Nos sigam para mais. Beijinho!